Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinos de todo o país, tricolores de todo o planeta. Satisfação gigante poder ter os amigos nesse primeiro vídeo do ano do São Paulo Raiz. Rony Altieri na área. Espero que vocês tenham tido um Natal, um ano novo maravilhoso, em paz, com saúde, né? E que agora a gente possa enfrentar esse 2020 aí com bastante coragem, né? E com bastante vontade, porque, claro, as coisas nunca são fáceis e não vão ser dessa vez. Então vamos em frente, vamos com tudo, com foco, com determinação para atingir todos os objetivos que a gente tem. Um dos meus objetivos, por exemplo, é aumentar os inscritos do meu canal, ter o prazer da parceria de vocês, da amizade de vocês, do compartilhamento dos vídeos, das curtidas, das participações nas enquetes, né? Enfim, de alguma forma a gente ter essa amizade aí que a gente vai desenvolvendo, mesmo que em grande parte virtual, mas que a gente vai desenvolvendo, parece que a gente já vai conhecendo os amigos e parece que conhece de longa data, né? O canal do São Paulo Raiz que cresce, está crescendo bastante, poucos meses aí de divulgação, e o canal já tem tido uma recepção muito legal por parte dos amigos. Então, se puder multiplicar com o amigo São Paulino, a gente agradece demais. Se puder clicar lá no sininho para receber o vídeo, a gente agradece demais também. Mas enfim, falamos de ano novo e vida nova. E por falar em vida nova, eu queria saber dos amigos como é que está a esperança, né? Se a esperança está renovada, né? Pro São Paulo Futebol Clube, é claro, diretamente para o nosso tricolor, para saber que tipo de bola o São Paulo vai jogar esse ano, se a bola vai estar bem redonda, se a bola vai estar meio murcha, se a bola vai estar quadrada, enfim, de alguma maneira a gente tem uma expectativa muito grande daquilo que possa acontecer com a gente, né? Eu tenho visto muito torcedor do São Paulo por aí, camisa do São Paulo, cara, e é verdade mesmo, viu? Às vezes eu saio, vou até o shopping, vou dar uma volta, essa coisa toda, vai dar um pulinho na praia, volta. Eu tenho visto muita gente com a camisa do São Paulo. Eu acho legal isso, né? Porque a torcida do São Paulo é gigante, a torcida do São Paulo é atuante. E apesar dos momentos difíceis, a gente vê que a gente sempre, de alguma maneira, a gente dá uma renovada na fé e na esperança. É claro também, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, lá no São Paulo Raiz, nós temos um grupo de WhatsApp também. Quem quiser participar, por gentileza, manda o código postal aí, o telefone pra gente, a cidade, né? Então, assim, lá no São Paulo Raiz, no WhatsApp, a galera tá meio otimista, cara. Eu não tô conseguindo fazer os caras, desculpe, pessimista. Eu não tô conseguindo fazer o pessoal ficar mais otimista, né? Então, assim, o pessoal tá bem pessimista com relação ao ano do São Paulo, ao que possa acontecer nesse ano do São Paulo. Ah, se passar da primeira fase da Libertadores tá bom demais. Ah, se conseguir, né? Chegar aí o mais à frente na Copa do Brasil tá legal. Então, assim, a gente tá se contentando com pouco. Claro, existe uma realidade e existe a exigência que cabe aos torcedores, os únicos que realmente amam a instituição, né? Que cabem aos torcedores fazer o papel de pressão mesmo para a gente poder ter um ano muito, muito melhor. Mas a gente entende esse pessimismo também, não é para menos se você falar em 48% de aproveitamento no ano que passou, amigo, é brincadeira, né? 48% de aproveitamento para um time como o São Paulo Futebol Clube é pouquíssimo. São Paulo que jogou pouco, jogou 60 jogos no ano. O pessoal reclama, futebol brasileiro, joga muito, não sei o que lá, tem muitas partidas, o jogador tá desgastado, tudo blá blá blá, tudo blá 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 para mim. O jogador ganha muito bem, o jogador é muito bem preparado, o jogador tem nutricionista, o jogador tem médico, o jogador tem preparo físico, o jogador tem piscina, o jogador tem massagista, meu amigo. Então vamos jogar bastante, né? Os times europeus acabam jogando bastante também. Você sabe que, a gente que acompanha, todos nós que acompanhamos sabem disso, né? Então não justifica. O São Paulo que fez 60 jogos e 56 gols, cara. Pífio, não dá um gol por partida. O São Paulo conseguiu fazer nesse ano, no pior ataque da história. O São Paulo teve 23 vitórias no ano, 19 empates, 18 derrotas. Aquelas derrotas, perdeu pro Goiás no Morumbi, perdeu 2 vezes pro Bahia. Meu Deus do céu, perdeu 2 vezes pro Bahia na Copa do Brasil, perdeu pro Tajeres na pré-Libertadores, assim, show de horrores, tricolor, né? Um aspecto positivo, o São Paulo tomou 47 gols, foi a defesa, claro, no ano, mas foi a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. De alguma forma, alguma coisa funcionou no São Paulo, mas tá longe de ser aquele São Paulo que a gente quer. Tá longe de ser aquele São Paulo que a gente precisa, né? Ver, que a gente precisa voltar a ter no nosso dia a dia,
nas nossas conversas, alugando os nossos rivais, né? Então tá longe de ser esse São Paulo. É claro que a gente espera que a coisa melhore, que a coisa aconteça. Afinal de contas, o DNA do São Paulo é de ataque. O DNA do São Paulo é de protagonismo. O São Paulo sempre que ditou o ritmo da partida. Então não pode ser esse São Paulo que nós vimos em 2019, infelizmente. Porém, apesar disso tudo, eu renovo a esperança, renovo a expectativa, sempre acompanhada de cobrança, sempre acompanhada de pressão. Porque cabe a nós, torcedores, exigirem desses jogadores, dessa diretoria, que entreguem pra gente, mesmo sabendo que, né, falta vontade, determinação, organização e competência, mesmo sabendo tudo isso, a gente tem que continuar exigindo. Porque se a gente exige, os caras já faz entrega meia boca, você imagina a gente não exigindo nada. Aí a bola vai chegar murcha realmente. Mas vamos falar um pouquinho de dinheiro. Dinheiro no São Paulo, meu Deus do céu, artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi, assim como a paciência. A paciência também é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi, com absoluta razão. O São Paulo recebeu aí 18 milhões do River Plate com relação ao pagamento do Pato. Faltou o dinheiro do juro, faltou o dinheiro. Tá bom, mas recebeu 18 milhões, já é alguma coisa, dos 180 já caiu 18, né? De alguma maneira já vem para ajudar, já vem para pagar o salário do Dani Alves, já por algum tempo, né? Então o São Paulo conseguiu receber esses 18 milhões do River Plate. O São Paulo renovou com arroz urbano, que legal, cara. Uma outra coisa também que eu quero aproveitar essa deixa e abrir o parênteses aqui, a comunidade São Paulina, amigo, a gente tem que dar uma força pro patrocinador do São Paulo, né? Porque o patrocinador do São Paulo, de alguma maneira, ele põe o dinheiro na instituição São Paulo Futebol Clube, não importa para a mão de quem vai, né? Portanto, o cara está investindo também a sua marca no São Paulo Futebol Clube. Então, assim, agora eu também vou fazer esse papel. Eu também tenho que chegar lá no mercado, quando eu for comprar, eu vou comprar o arroz urbano, cara. Né? Eu tenho que devolver pro patrocinador a confiança que ele tem na instituição, principalmente nesses tempos difíceis. E é esse pedido que eu vou fazer para vocês também, né? Vamos dar uma força lá para o arroz urbano, né? De alguma maneira renovou o contrato com o São Paulo aí, tomara que fique um bom tempo na vida do São Paulo Futebol Clube. Falando de dinheiro ainda, o São Paulo que tenta aliviar o peso aí de salários como do Jusilei, de salários do Hudson, meu pai do céu, jogadores que não estão nem aí pro São Paulo Futebol Clube, né? A gente tem certeza disso no comportamento, não na fala, porque falar eles falam muito, mas no comportamento. Então assim, o São Paulo tem que dar um jeito, tem que fazer uma engenharia, tem que fazer uma mágica para resolver o caso do Jusilei. Os caras falam para mim, eu repito muito isso com vocês. Meus amigos falam, Rony, só vende os dois. Legal. Vender para quem, meu amigo? Né? Quem é que tem? Porque assim, aquela história, a venda subentende uma relação com quem compra. E quem é que vai comprar? Estão falando de Jusilei na China, Jusilei na Ásia, Jusilei no Oriente Médio, meu pai do céu, né? Que seja feliz, que vá embora logo, porque também para o São Paulo a gente sabe que já não dá mais, já teve chances, oportunidades, enfim. O São Paulo que se representa agora, o elenco que se representa nessa próxima segunda-feira, dia 6, acabou a moleza, começa o batente, começa a guerra, começa a luta. Se é com esse exército aí que eu tenho que ir para a guerra, que esses soldados aí façam o melhor possível, muito mais, por sinal, do que fizeram no ano passado, que temos a fazer, né? Se o elenco é basicamente o mesmo, cabe ao treinador, mesmo com todas as dúvidas que existam sobre ele, o poder de potencializar futebol, vontade, determinação, intensidade, garra desses jogadores, né? Esse é o papel. Então se eu vou ter que com a luta com esses mesmos caras que eu fui ano passado, amigo, vamos aumentar a força de cada um aí, né? Preciso mais de ti, que o Diniz, o Márcio Araújo, que o Raí, às vezes eu delírio também, mas que esses caras possam chegar na cara de cada jogador, chamar no individual, o Lugano também, chamar no individual e falar para os caras, eu preciso muito mais de você esse ano, eu preciso muito mais de determinação sua, eu preciso mais de entrega, a torcida quer um título, a instituição tem que ter um título esse ano, então assim, um título não, 2, eu quero 2, né? Então assim, de alguma maneira, a gente vai ter que tirar mais dos mesmos. Nesse aspecto eu achei interessante, li alguma coisa a respeito da questão do Pato e da questão do Hernani, já nesse final de temporada. O Hernani se conscientizou e entendeu que não estava bem e que, portanto, era merecedor daquele banco, que o Igor Gomes estava jogando mais bola, que outros meninos lá estavam jogando mais bola. Então, assim, ele entendeu, consciente que ele tem a necessidade de melhorar o seu aspecto físico
para aí sim entregar a técnica muito mais apurada que a gente sabe que ele tem. O Pato não entendeu no primeiro momento, mas a gente sabe que o Hernanes foi conversar com ele, e aí falou que ele começou a entender também um pouquinho disso, e estão dizendo que vão entregar muito nesse ano de 2020. Estão falando que vão fazer muito nesse ano de 2020. É o mínimo que eles têm a fazer, pelo nome que tem, né? Pela capacidade que a gente acredita que eles tenham, pelo dinheiro que eles ganham no São Paulo Futebol Clube, por toda a expectativa que a coletividade tricolor tem nesses caras. Então, assim, a gente aposta muitas fichas neles. Então, que eles possam voltar e entender que realmente precisa jogar muito mais do que estava jogando, principalmente o seu Pato. Né? A gente sabe que o seu Hernanes estava meio fora de forma, alguns problemas também pessoais que acabam interferindo, mas que tudo isso tenha ficado em 2019 e que em 2020 eles possam de alguma forma entregar de maneira gigante aquilo que a torcida do tricolor precisa. É claro, por enquanto é blá blá blá, eu estou cansado de blá blá blá, eu tenho certeza que você também. Eu preciso ver futebol dentro do campo, eu preciso ver vontade, eu preciso ver empenho, determinação, raça, né? Intensidade, respeito tático, eu preciso ver tudo isso daí. Para aí realmente a gente ir para o estádio aplaudir esses caras, né? E fazer aquilo que o Dani Alves tem pedido. Ah, a torcida tem que aplaudir, tem que motivar a gente. Dani, menos, né? Vamos jogar mais bola para a torcida. É o contrário, joga mais bola, a torcida vai apoiar vocês. É assim que funciona, né? A agenda do São Paulo já está desenhada, a Copinha, nesse sábado, dia 4, em São Bernardo do Campo, minha querida São Bernardo do Campo, inicialmente eu marquei aqui, ó, São Paulo e Operário do Paraná, né, nesse sábado, 4 horas da tarde, em São Bernardo. O São Paulo estreia. O São Paulo que estreia no dia no dia 22 de janeiro, contra o Água Santa no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. E na Libertadores, dia 5 de março, contra o Binacional, lá no Peru. Ou seja, a agenda do São Paulo já está formatada aí, fechadinha, né, para a gente começar, para a gente ter o foco, para a gente ter o objetivo e já começar rasgando. Se quer ser campeão de alguma coisa, tem que começar rasgando, tem que começar arrebentando, porque senão não funciona, infelizmente não dá, né? Então por isso que eu te falo, é muito importante nesse momento a comissão técnica do São Paulo, mais do Gano, mais Raiz, chamarem os jogadores, conversarem. Eu preciso muito mais de você, eu quero muito mais de você, eu exijo muito mais de você nesse ano, tá? Eu confio nesse elenco ainda, eu vou confiar nesse elenco ainda, porque eu espero esse tipo de atitude. Ou melhor, eu exijo esse tipo de atitude. É isso que a gente tem que ter, por isso que a gente começa, né, vira a página, vira o ano, a gente começa a ter a esperança renovada, um pouco mais de esperança naquilo que possa acontecer no ano de 2020 com o nosso tricolor. Mês de janeiro, cara, não dá para passar em branco. 2 de janeiro, aniversário do gigante Valdir Pérez. Eu nunca vou deixar passar em branco o aniversário de pessoas, jogadores, né, que honraram o manto tricolor. O Valdir Pérez jogou por 11 anos no São Paulo Futebol Clube. Eu acompanhei a chegada de Valdir Pérez ao São Paulo em 73. Em 74, o Valdir Pérez já foi vice-campeão da Libertadores contra o Independiente. Tomou tijolada na cabeça, meu pai do céu, aquela confusão. 75 nos pênaltis contra a Portuguesa, Valdir Pérez foi fundamental, decisivo, São Paulo campeão paulista, naquele time de Muricy, Pedro Rocha, Arlindo, Paranho, Gilberto, Nelsinho, meu pai do céu, que time legal, time bravo, time lutador, o grande Valdir Pérez, que depois vai ser também bicampeão paulista 80, 81, mas vai nos dar o primeiro título brasileiro em março de 78, relativo ao brasileiro de 77, o gigante Valdir Pérez, né, naqueles pênaltis lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro, que eu tive o prazer, a felicidade de estar presente, né? Molecão, tava lá no Mineirão e aquela coisa maravilhosa que foi aquele título, aquela epopeia, aquela odisseia. Grande, gigante Valdir Pérez, jogou 3 Copas do Mundo, gigante goleiro Valdir Pérez, que já nos deixou, mas vai ser sempre lembrado, principalmente aqui no São Paulo Raiz, que também tem esse foco, esse objetivo de lembrar desses grandes jogadores e grandes momentos da história do São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? Muito bem, coloquei uns calções velhos aqui para vocês verem. Tem calção Reebok, tem calção da Pênalti, tem calção da Datacontro, da Adidas, né? Hoje, em vez de camisa, tem os calções aqui para vocês olharem. 2 salves bastante especiais aqui para o meu querido Nelson Nakamura e o filho dele, o Bruno Eide Nakamura, que está no Jabaquara, lá no comecinho do metrô, aqui em São Paulo, né? Um abração para vocês também, feliz 2020. O Albino Cunha, o Albino está lá em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, o Albino que já é raizeiro,
está sempre com a gente participando, e todos vocês, é claro, um ano repleto de luz, com uma vitória, com vitórias e com títulos do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? Prazer gigante poder ter os amigos aqui. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. E avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, gente.